Boa noite, tudo bom, gente? E aí, como vocês estão? Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado e Cultura da Economia Criativa do Distrito Federal. Tudo bem com vocês? Me conta, conseguiram estudar de ontem para hoje? Boa noite para todo mundo no chat, todo mundo que está mandando boa noite, boa noite. Boa noite para o Renan, tá aqui. Boa noite, nós estamos para... Que dia é hoje? Sexta, né, gente? Sextou, né? Todo mundo cansado? Todo mundo alegre? Todo mundo disposto? Como é que tá aí, por aí? Eita! Não conseguiu estudar? Por favor, fim de semana eu vou pedir que vocês estudem. Mínimo aí 30 minutinhos de estudo, pelo menos um pouquinho no sábado, um pouco no domingo, sem excesso, para você curtir seu fim de semana, mas estuda, tá? 30 minutinhos no mínimo, quer dizer, não máximo, mínimo, e isso já vai ajudar a sua mente a reconfigurar o que você precisa, tá? Muito cansada, né? Semana foi bem cansativa, né? Para todo mundo, pelo jeito. Então, vamos lá. Ó, antes da gente começar qualquer conteúdo, hoje eu tenho tanta coisa, ó, para falar, a verdade, é tanta coisa que eu tenho, enfim, para falar para vocês, são tantos conteúdos. Apesar de ser básico, eu gosto de trazer, assim, muito conteúdo para você. Só que realmente o tempo parece correr mais rápido do que o comum aqui, né? Mas eu vou passar, então, agora um vídeo, só para a gente começar, e depois a gente volta e já entra direto no conteúdo. E hoje o nosso conteúdo, então, será... eu acho que vocês vão adorar. Deixa eu falar. Formação de frases. Quem tá ansioso para isso? Cleito tá até dançando. Chiquinha também, né? Todo mundo. Porque eu sei que vocês têm realmente muito interesse pela dificuldade, né? Da construção da sentença, das orações. Eu sei que isso é bem complicado. Então, vamos? Então, vamos começar então com o vídeo. Tá na telinha para vocês e voltamos com o conteúdo já, tá? Ei, moça, você sabe se já passou ônibus pra Lapa? Moça, você sabe se já passou ônibus pra Lapa? O ônibus! Você sabe? Eu não tô de brincadeira, é sério, ó. Presta atenção. Você sabe se já passou ônibus? Eu não sei qual é o ônibus. Você sabe me dizer qual é? Mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Fala comigo, eu não sei o que você tá falando. Você sabe ônibus pra Lapa? Lapa? Que tem um arco branco, bem grandão. Passou o ônibus? Passou ou vai passar? Ou não passou? Que não tá entendendo. Sei o que você tá falando. Moça! Ei, moça! Caramba, moça! Putz. Tá, moça. Senhora, menina, por favor, me ajuda. Você sabe se já passou ônibus pra Lapa? Um ônibus pra Lapa, um arco. Que passa aqui no Rio de Janeiro, não é? Não tem um negócio famoso? Ô, moça! Ai, por favor, me dê uma caipirinha. Tô muito triste. Eu não quero mais nada, só quero beber. Muito álcool, cachaça, por favor. É o quê? É o que isso? É o quê? Cachaça, eu quero beber, por favor. Me dá bebidinha, eu só quero esquecer das vidas. Eu acabei de sair de um encontro, não tá entendendo? Ele me deixou esperando 3 horas. E olha como eu tô bonita, tô linda. E eu fiquei lá, eu quero beber, por favor. Bebida, pega a bebida, eu quero beber, tá? Eu tô suja por acaso? Você tá limpando a mão por quê, querido? Vai pegar bebida, cadê a cachaça? Cachaça? Ai, tudo bom, eu já tô aqui primeiro, obrigado. É verdade, então, minha cachaça, por favor, moço.
Cachaça, com licença, tá? Que eu já pedi aqui. Minha cachaça, não tô com tempo nem paciência, só pega, tá? Eu não quero ter que falar muito, não tô boa hoje. Tá, então, por favor, minha cachaça. Cachaçinha, por favor. Se eu repetir cachaça mais uma vez, eu vou quebrar uma garrafa na sua cara, moço. Com licença. Ai, obrigada. Eu já tô melhor. Obrigada por pegar minha bebida. Ai. Que merda é essa? Tudo bom? Que é isso? É porque ele é cis? Só porque eu sou travesti, é isso mesmo? Porque se eu fosse cis, eu ganhava bebida também, querido. Quer saber? Eu não vou ficar nesse lugar. Você não merece dinheiro de trava, tá? Com licença. Mas tem tanta coisa nessa galeria. Acho que eu vou encontrar o que eu tô procurando. Oi, tudo bom, moça? Tudo bem? Tudo bom? Vê se você pode me ajudar. Eu tô procurando uma obra pra decorar minha sala, uma coisa assim bem modernista, grande pra colocar em cima do sofá. Você tem alguma coisa assim? Ai, gente, será que eu vim parar numa galeria conceitual? É conceitual essa galeria? Vê se você consegue entender. Eu tô procurando uma coisa assim meio cubista. Uma coisa geométrica, o nariz cortado pela metade, sabe? Uma coisa assim meio cubista. Sim, é. Ai, que bom. Ai, não é exatamente isso que eu tô procurando. Isso é meio realista, né? A melancia. Já sei, você tem alguma coisa do Picasso? Picasso. Desculpa, moça, eu tô constrangidíssima. Entendi, acho que você vem de performance aqui, né? Não, mas não é isso que eu preciso, não. Então tá, obrigada, eu volto outro dia. Obrigada. Esse pessoal subjetivo da arte. E aí, gato? Tudo bem? E aí, como vai? Como é que você tá? Hã? O que é isso que você tá fazendo? Eu não tô entendendo. O quê? O que é isso? Eu sou o garoto do Tinder, lembra? O Tinder? Te deu match. Lembra que a gente falou que a gente ia lá? Ia lá? Mas o que é isso, gato? Eu não tô entendendo. Explica, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, o quê? É pra esperar? Então, tá bom. Gente, meu Deus. Bicha branca é o ó. Seu ouvinte é horrível. E aí? Ser ouvinte é complicado, né? Já pensou o mundo? Foi uma reflexão. É para você refletir por tudo que nós vamos fazer hoje, né? A que eu mais gosto é a da galeria de arte. Eu adoro ela. Ouvintes sofrem, gente. Mas já pensou, gente, a realidade diária de um surdo, né? Já parou para pensar nisso? É a realidade da vida deles. Vamos lá? Vamos abrir material. Bom, a criação de frases em Libras. Esse conteúdo eu sei que é muito esperado por vocês, por isso eu trouxe. E eu espero que hoje a gente consiga ajudar essa cabecinha a pensar realmente de maneira que consiga sair daqui formulando frases de maneira correta, tá? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O conteúdo é muito denso, é muito, muito pesado mesmo, é muito cansativo. Então, eu não vou voltar no chat agora. Daqui a pouco eu dou uma parada, volto pra gente ver se tem alguma dúvida e tal. Porque ele realmente é denso e eu vou tentar ir o mais rápido possível para tentar não perder nada. Porque essa semana eu ainda queria ter falado pra vocês sobre comunidade, identidade e cultura surda.
eu preparei todo o material e não consigo falar porque a gente tem tanta coisa, mas a semana que vem eu tento trazer, porque esse assunto é realmente muito interessante. Eu sei que vocês gostam de bater papo sobre esse assunto também, sobre comunidade, cultura, mas não dá. É tanta coisa que eu acabo tendo que selecionar o que realmente eu preciso passar de maior importância, apesar de tudo ser importante. Então, vamos lá. Todos vocês sabem, eu sempre digo para vocês, quem vem do Capacitar, quem está aqui no Conecta desde o início, quem vem lá do Capacitar comigo desde os primeiros encontros, eu sempre digo para vocês que a língua de sinais, ela é completa, ela tem status de língua, ela tem as orações, as sentenças lineares, ela é formada por a partir de regras gramaticais, é a língua. Então, vocês já estão cansados de escutar isso, com certeza. Só que hoje a gente vai ver, porque ouvir isso é diferente de entender isso. Ouvir e entender é diferente de conseguir absorver e fazer isso. Então, vamos tentar fazer isso hoje, passar por esse processo que eu acabei de falar. Ouvir, entender, compreender para conseguir formular. É isso que a gente vai tentar fazer hoje, tá? Bom, as características e aspectos na formação de frases na Libras. Existem características da língua portuguesa que muitos de vocês pensam que estão também, como eu posso dizer, emprestadas para línguas de sinais, mas não. Cada uma aqui tem sua estrutura. Então, eu vou falar especificamente da estruturação da língua de sinais, e aí a gente vai entrando mais aprofundadamente, que palavra, eu tô bugando, hein, meu HD, é isso mesmo, mais profundamente, pronto, mais profundamente, e aí você vai, eu acho que compreendendo melhor. A estrutura da Libras é completamente diferente da estrutura do português. Bom, isso você já ouviu, entendeu, certo? Essa é uma das primeiras características que você precisa compreender. A modalidade da Libras é visoespacial. A modalidade das línguas orais, qual é a modalidade delas? Oral auditiva. A da língua de sinais são visoespaciais. Por quê, professora? Porque a gente manipula essa língua aqui no espaço, certo? Bom, sabem de tudo isso já, é uma praticamente revisão. Agora, outra característica. Para entendermos as diferenças, nós temos que entender o quê? Que a Libras funciona com suas regras e suas estruturas. Precisamos, então, criar sentenças, e essas sentenças precisam fazer sentido. Fazendo sentido, elas precisam ter estrutura organizacional, que é da língua de sinais e não de uma língua oral. Ponto. Até aqui também compreendido? Ótimo. Para isso, eu preciso ter prática constante. Preciso ter prática e compreender que isso se dá a partir dessa estrutura, ok? Abre suas câmeras para a gente fazer o print enquanto isso, porque eu não vou parar, tá bom? Porque realmente eu preciso de tempo hoje. Então, abre suas câmeras, o print vai começar no 3, hein? 1, 3. Então, queridos, a Libras, diante disso tudo que eu estou só revisando, porque você já ouviu desde o primeiro dia de aula, para entrar agora na ação mais profunda, eu quero que você entenda o seguinte com tudo isso. A Libras, ela não está associada ao português de maneira alguma. Tá? Apesar das duas andarem juntos no início do teu aprendizado, porque você é ouvinte, você precisa da estrutura da tua L1 para conseguir primeiro compreender a L2 e depois seguir com a estrutura da L2. É natural, não se sinta estranho por isso, tá bom? Pode ser que no início você faça português sinalizado, é natural também, não se sinta estranho por isso, porque sinalizar o português no início é uma ferramenta que você usa para compreensão linguística, mas permanecer com português sinalizado é errado,
tá bom? Então, podem existir algumas referências e interferências da língua portuguesa na língua de sinais? Podem. A gente vai ver isso mais pra frente, segura essa informação. As duas interagem diariamente, mas a organização são totalmente diferentes. Bom, o que é então, o que quer dizer tudo isso? Como que isso se aplica? Primeira coisa, antes de te dizer como isso se aplica verbalmente, estruturalmente, a gente tem que entender que língua natural, a palavra já diz, vem naturalmente, ela nasce numa comunidade, ela existe porque um povo a criou, porque um povo usa, participa, é inserido, tem comunhão, comunicação, tem convívio. Língua é isso. Língua não é só a fala. Estou falando da língua oral auditiva aqui. Print pronto, ok? Quem quiser fechar a câmera pode fechar, fica à vontade. Mas, sendo então natural, ela se desenvolve de maneira natural na comunicação. Ela sempre vai ser usada pelo povo e daquela língua. Isso é natural. Por exemplo, para você entender melhor. O inglês é natural, o francês, o espanhol, o português, a nossa língua portuguesa, o coreano. Mas e em relação a línguas de sinais? A língua de sinais brasileira, língua de sinais inglesa, língua de sinais francesa, enfim, as sul-africanas, eu coloquei como exemplo, também são línguas naturais, porque fazem parte de um povo que foi trazendo essa língua e foi amadurecendo essa língua, evoluindo e foi compartilhando dela. Dentro dela tem comunidade, tem grupo, tem cultura, tem vivência, tem povo. Então, status de língua natural, ok? Até aqui, língua natural. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse termo de língua artificial, os estudos sobre língua artificial. Se você tiver mais curiosidade, é bom que você vá a fundo, tá? Mas as línguas naturais são diferentes das línguas artificiais. O que são, então, as línguas artificiais nesse sentido, né? É aquela língua que não é a natural. É a língua que foi gerada para que contemple um público, um público específico. Eu trouxe assim uma descrição para você compreender melhor, para ficar mais fácil. A língua artificial é todo idioma construído, definido por um pequeno grupo de pessoas. E em vez de ter evoluído como parte cultural daquele povo, de algum povo, de um grupo, ela não é falada por uma comunidade no todo. Mas como que isso funciona, gente? Isso parece meio complexo, já que não é natural, como ela pode ser artificial? Bom, ela não tem um processo de aquisição natural, ela foi gerada, ela foi criada, ela foi construída, inventada. São línguas artificiais, tá? Ela tem função e público específico. Ela é uma língua artificial, a língua artificial é inventada por alguém, seja como uma língua auxiliar, para auxiliar uma língua natural, na comunicação entre os povos daquela mesma região, né? Ou seja como parte de uma obra de ficção. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor como que se dá a língua artificial. Ó, todo mundo aqui já assistiu Avatar, por exemplo? Avatar, filmão. Não vou dar nenhum spoiler, pode ficar tranquilo. Eu já assisti os dois. O último é maravilhoso. Então, o exemplo de línguas artificiais está aqui, né? Nessas ficções, nesses filmes, nessas séries. E é incrível. São criações feitas especialmente para aquele público. Então, ó, no Avatar, por exemplo, a linguagem Na'vi dos habitantes de Pandora, quem é Pandora? Pandora é o mundo dos avatares, tá? E ele foi criado pelo linguista, foi contratado, né? O linguista, o Paul, ele foi contratado
pela direção desse filme para criar essa língua. E ele desejou o quê? O que ele pediu para o Paul Fromme? Ele disse assim, ó, ele quer uma língua que se assemelhe ao idioma humano e ainda assim seja pronunciável pelos atores. Se assemelhe, mas não seja. Entendeu? Outro filme que eu trouxe para você, e tem vários, mas eu só trouxe os dois, é o Jornada nas Estrelas. Quem nunca, né? Duvido. O idioma do Jornada nas Estrelas é o Klingon. Quem lembra, gente? Muito legal. É muito, muito legal. Eu assisti esse filme e pensava, oi, será que eles estão falando em que língua? Eu me perguntava isso. Como aquele meu mundo era muito pequeno em relação ao conhecimento, eu achava realmente que eles estavam falando uma língua de algum lugar. E esse lugar era o país de onde esse filme vinha. Então, o meu imaginário ia além, sabe? E mal sabia eu que isso era uma língua artificial. O idioma Klingon, ele foi criado por Mark Okrand para o povo antagonista da série da televisão de Jornada nas Estrelas. Ele ganhou vida própria, por isso que eu disse aqui para você, ó, aqui, ó, que ele é uma língua artificial que inventada por alguém, seja como uma língua auxiliar na comunidade entre os povos, como parte de uma obra de ficção, para um público e objetivo específico. É por isso. Aqui, o idioma Klingon foi criado pelo Mark para aquele público, para os fãs de Jornada nas Estrelas, que inclusive usam isso como língua, quando se reúnem, né? Não é que isso se tornou um idioma natural. Eles se reúnem, eles fazem as conferências deles, eu não sei se chama conferências, você conhece? É conferências, né? As conferências, e ali eles começam a ter essa dinâmica de fala nas suas próprias línguas, e quem consegue, quem conhece, estuda sobre esse idioma Klingon, consegue falar. Então é muito legal. É uma linguagem, né, artificial, criada. Então, as línguas naturais e artificiais são assim. A diferença... Nesse filme do Avatar tem uma língua de sinais artificial, né? Incrível, bem lembrado! Renan me lembrou. Eu assisti e não lembrei disso. Você sabia que no... é um spoilerzaço, né? Mas eu vou falar, sinto muito, gente. Esse filme novo, Avatar, tem 3 horas de duração. Ele é maravilhoso. E aí tem o Na'vi de Pandora, a língua de Pandora, e tem também, pasme, ele criou uma língua de sinais Na'vi. Porque, eu tenho que falar. Eu não vou dar muito spoiler, só um pedacinho, prometo. O povo da floresta agora vai aparecer o povo do mar, tá? Lá, a Pandora tem o povo da floresta e também vai ter agora o povo do mar. E no mar, abaixo do mar, quando eles vão mergulhar, eles falam em língua de sinais Na'vi. Pronto, não posso mais falar desse spoiler porque vocês vão me matar. Deixa eu ver vocês aqui. Quem não assistiu ainda deve estar bravo comigo, né? Desculpa, mas eu tenho que falar. Então, tem língua de sinais criado, uma língua artificial de sinais. Muito legal. Além da língua artificial do povo que fala, Bom, sabe uma língua inventada, também criada, língua artificial, que todos vão saber? Os Minions, gente. Quem nunca? Todo mundo que tem filho aí, né, sabe que os Minions falam numa língua própria. Aquilo ali é uma linguagem, é uma língua artificial criada para o filme dos Minions, né? E que se tornou no mundinho Minion, banana. Quem nunca falou banana? Né? É isso. É muito legal. Então, essas características de língua são muito importantes para a gente compreender como que vai se dar o processo de formação de frases. Bom, a língua de sinais, a língua portuguesa, ela é organizada em categorias? É organizada em categorias. Tem classes de palavras, a língua de sinais também é organizada em categorias. Ela também tem classes de palavras como na língua portuguesa? Também tem classes de palavras.
como na língua oral, enfim, seja ela qual for. E tem classes gramaticais, certo? Então tem nome, classes de nome, classes de verbo, classe de advérbio, classe de adjetivos, de preposições, todas as classes gramaticais necessárias para a construção de uma sentença, tá bom? Só que a construção que é diferente, que a gente vai ver. Bom, as sentenças, então, a partir dessas classes naturais que existem em cada uma delas, elas respeitam as regras para serem criadas. Por isso que eu não posso aleatoriamente criar uma frase e achar que banana vai entender, né? Porque isso não se dá na realidade, né? As criações de sentenças não são livres, elas precisam estar ali obedecendo regras, tá bom? Então, existe uma organização estrutural para a formação de cada frase em língua de sinais. Bom, o mais importante, não posso dizer se é o mais importante, é muito importante que a gente compreenda a sintaxe, então, aí, dentro de tudo isso que a gente falou até agora, porque ela é a gramática, o estudo, né, das palavras dentro das frases e das orações. Então, é um estudo sintático, né, da língua de sinais. Essa parte gramatical é muito importante. Bom, aqui você não está para aprender a parte gramatical a fundo, né? Mas eu quero falar para você sobre isso para que você comece a ter curiosidade de continuar seus estudos linguísticos, tá bom? Mas é muito importante que você compreenda essa base, porque aqui é só a base, tá? E acredite, é só a base. Não parece, mas é. Então, a sintaxe é parte essencial de tudo isso. A sintaxe de uma oração é composta por cada palavra da oração. Então, para criar a sentença, eu tenho essa relação, né, para formar o sentido da frase. Então, eu vou criar a sintaxe de uma oração composta por cada palavra. Na língua portuguesa, cada palavra ali, eu vou construindo uma sentença, uma oração, e essa construção é a sintaxe, é o que a gente fala que é a organização dessa sentença, dessa oração, beleza? Na língua portuguesa mas e na língua de sinais? Também, tá? Você vai ver como que é isso. Por quê? Porque é a partir disso, da sintaxe, que a gente traz as regras. Lembra quando eu falei das classes? Tem nome, classe de advérbio, de adjetivo, de preposição, tudo dentro da sintaxe que a gente vai estudar isso, vai entender como isso se dá, tá bom? E aí, sendo então a sintaxe espacial ou linear, lista liberada, pessoal? Deixa eu ver no chat pra mim se tá liberada pra vocês. Liberada tá, 5 minutos. Deixa eu ver. Aqui não apareceu ainda pra mim, produção, mas já tá liberada, né? Tá. Já tá liberando pra vocês? Fiquem atentos, tá bom? Pra não perder a lista. Tá chegando. Calma aí que elas estão chegando. Peraí. E aí eu vou falar um pouquinho, só pra você ter uma noção dessa parte da sintaxe espacial, que é o quê? A sintaxe espacial. Lembra das nossas aulas que passaram da semana? Que nós falamos do espaço de uso, né? Falamos de toda essa construção espacial. É isso. A gente vai ver como que isso se dá, então. Bom, vamos lá. A sintaxe espacial, ela se organiza no espaço visual com informações simultâneas. Lembra que que eu fiz para você? Eu tenho a Maria, o João e tenho a casa, ou eu fiz, não me lembro bem, acho que era a minha casa, ali era a padaria, aqui era o mercado, eu fui para cá, fui para lá, tem a distância, tinha cada personagem, essa construção, simultaneamente eu fiz vários personagens nesse meu espaço Tolkien, lembra? E aí aqui eu construo a minha frase nesse espaço visual. Lembra disso? Por isso é simultâneo, tá? Então ela tem, para isso que eu construí, ela tem esses conectivos que são o quê? Usados os sinais junto com o espaço, classificadores e
essa situação invisível que você aparentemente não vê, você consegue perceber, porque é construído diante dos seus olhos a história, e aí você tem no espaço uso simultâneo de personagens, e aí também a apontação, que vai te ajudar, né, a compreender quem são os personagens. Você tem o seu uso de espaço livre e é riquíssimo. Isso tudo vai te ajudar a trazer essa formação de frases com mais facilidade para a tua vida. Eu tenho certeza. Bom, sendo então usado essas informações da sintaxe espacial, né, sendo um mecanismo de apontação, como eu acabei de falar para vocês, fui antes, né? E aí eu vou marcar, né? Lembra que eu falei para você que eu vou referenciar e aí eu volto, né? E aí eu pego essa referência novamente sem precisar descrever novamente quem é. Exatamente. Lembra de tudo isso? Tudo isso você vai usar hoje, tá bom? Então, só reconstituindo esses momentos para você não esquecer dessas informações importantes. Então, para marcar ou retomar esses constituintes das sentenças, como eu acabei de falar para você, né, que esteja sendo construída. A apontação, então, nesse caso, ela vai se dar no referente. Eu vou referenciar para quem está aqui e também para quem não está aqui. Professora, mas como que eu vou falar de alguém que não está aqui? Porque eu não consigo enxergar. Na verdade, você não consegue enxergar nada que está aqui. Tudo isso vem da construção espacial, que nós estamos tentando com que você entenda. Então, é muito fácil de eu falar de alguém que não está aqui. É só eu criar esse personagem aqui e fazer a apontação. Quando eu precisar dele, tenho aqui, né, meus 3 personagens, e quando eu precisar desse aqui, aparentemente ausente, ele vai estar aqui, porque eu já referenciei ele como personagem. Então, é só fazer a apontação. Eu posso pegar esse personagem e trazer para o meio da cena, fazer uma ação verbal com ele, ou não, deixar ele paradinho ali, e ele vai estar aqui na cena. Então, sim, essa apontação é para quem está ou não está no espaço de construção aqui da nossa cena. Entendeu? Beleza? Eu sei que é muita informação, segura aí, é muita informação. Bom, a sintaxe espacial, então, traz essa lógica para a construção da frase e além de tudo isso, do espaço, eu uso quem? Meu corpo e mãos, minha cabeça, minhas expressões corporais e faciais, né? O espaço eu uso ao invés do som. Eu usando o espaço, não uso som, porque não é oral auditiva, é espaço visual. Nunca se esqueça disso, ok? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou lá no chat e ver se tá tudo bem aqui. Se vocês estão bem ou se vocês estão bugando com tanta informação. Vai. Difícil? Vamos lá. Tá tudo bem, gente? Gente, cadê vocês? Tudo bem? Ah, tá bom. Tudo bem. Calma, gente, calma. Vocês estão muito ansiosos por essa lista. Calma, tá tudo bem, gente. Tudo certo? Tá. Então, ok. Então, vou continuar. É muito denso, eu peço que vocês prestem muita atenção em tudo, tá? Não, eu não posso repetir, Edines, é muita coisa, eu não tenho tempo para repetir, gente, vocês precisam prestar muita atenção, tá? Vamos lá. Então, dentro disso tem um espaço linear, ai meu fio, gente, peraí. E aí eu tenho também o espaço linear, que é do português. Só para fazer essa comparação para você compreender, eu trouxe o espaço linear, mas é o quê? A sequência estrutural da língua portuguesa ali, para que a gente compreenda naturalmente o que a gente tem feito. Então, o espaço linear é isso. Aqui na sintaxe espacial, eu vou usar todo esse meu espaço, certo? Vou usar também a incorporação, vou usar também o meu corpo, lembra? Vou usar minha cabeça, olhos, expressões, tudo. Agora, no português, como isso se dá? Mesma coisa, só que
no caso da língua portuguesa, é oral auditivo. Então, por exemplo, quando eu falo a frase assim, ó, Bianca gosta de trabalhar, você entende. Tem toda uma ordem que foi sujeita a que essa sentença foi sujeita e você conseguiu compreender. Todas as pessoas que falam língua portuguesa do Brasil, elas vão conseguir entender a frase. Bianca gosta de trabalhar, porque elas têm uma combinação lógica, elas têm uma sequência lógica que transmite a mensagem. Certo? É isso. Então, essa linearidade também tem em língua de sinais. Porque você pode pensar que não, mas ela é também linear a língua de sinais, porque ela também tem que ter uma sequência lógica. Por isso que nós estudamos lá no início? Os parâmetros muito bem explicadinhos, definidos cada uma atividade, para cada suas funções. É para chegar aqui. Esse era o meu intuito, para chegar aqui, ó, nesse momento, quando eu digo Bianca gosta de trabalhar. Essa linearidade do português que diz Bianca gosta de trabalhar tem que estar presente para você também na construção de frases da língua de sinais. Então, a Bianca gosta de trabalhar, eu entendo, porque eu tenho português como L1 e ouço. Agora, se eu falo para o surdo, Bianca gosta de trabalhar, naturalmente ele vai compreender isso? Vai, é uma frase que também dá para compreender. Ó, eu vou colocar a personagem da Bianca aqui, gosta, trabalho. Olha que interessante. Ué, professora, quer dizer então que isso não é português sinalizado? Não, quer dizer que é exatamente isso que você entendeu, que essa linearidade, essa ordem, vou falar dela agora mais à frente, do sujeito, verbo, objeto, ela também pode se dar em língua de sinais. Não é que ela está presa a essa ordem, sujeito, verbo, objeto, mas eu, em algumas sentenças, também compreendo que o sujeito, verbo, objeto, está me dando, como é que eu posso dizer, passando a mensagem que o interlocutor necessita. Eu consigo falar nessa simples frase que a Bianca gosta de trabalhar. Agora, o de, professora, a gente não viu você fazendo o de. Não fiz a preposição de. Vou falar por quê agora à frente. Até aqui, ok, né? Certinho? Bom, então, dentro dessas sentenças que eu acabei de dizer para você, eu vou aleatoriamente criar uma sentença para você. Ouça essa sentença aqui, ó, fica atento aqui, gente. Chuva, formação, pequeno short, não. De novo. Chuva, formação, pequeno short, não. Chego eu aqui na sala e digo, boa noite. Chuva, formação, pequeno short, não. Como isso se dá na sua mente? Como que você se sente? Né? Não entendi. O que você está dizendo? Por quê? Porque não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma sequência, não tem nenhuma linearidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com nada o que eu estou dizendo, né? Então, é assim também em língua de sinais, quando você chega para um surdo e fala: eu fui para casa ontem, mas não consegui dormir porque eu estava muito gripada. É exatamente assim que ele se sente, com o surdo sinalizante. Você sabia disso? Ele ouviu a mesma coisa que você ouviu. Chuva, formação, pequeno short, não. E aí? Chuva, formação, pequeno short. Você entendeu o que eu falei? Exatamente. Entendeu? Sim.
Isso, Shirley. Não tem nada disso, né? Tá sendo uma criação aleatória. Porque para ele, essa construção aí que você fez é na tua língua, não tem nada a ver, né? Você quer falar alguma coisa? Não, falei que é a gramatical, né? Uhum. É a gramatical. Exatamente. Até aqui tudo bem, gente? Professora, quem está assistindo o laboratório se chama Carla Brito Chaves. Tá bom, Carla. Ótimo. Então, o que acontece diante de tudo isso que você ouviu agora? As sentenças em Libras, então, vão ser de que maneira? Alguns autores defendem, então, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Defendem. É isso mesmo. Vamos lá. Como, então, que eu trabalho com o sujeito, verbo, objeto? Isso não é engessado, tá? Dependendo das circunstâncias, da situação, eu posso mudar essa ordem gramatical. Porque a língua de sinais não está ligada diretamente a essas ordens gramaticais da língua portuguesa. São estudos linguísticos da língua de sinais que trazem essa reflexão, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Sujeito, verbo, objeto. Eu comprei comida. Eu comprei comida. Deixa eu olhar para você. Faz para mim. Eu comprei comida. Renan fez? Não tem problema não. Certo. Eu comprei comida. Isso é em português ou isso é em Libras? É em português ou Libras? Português ou Libras? Português. Ótimo, português. Então, essa sentença está estruturada em português. Eu comprei comida. Você comprou comida? Eu comprei comida. A gente se entendeu, a gente entendeu. Eu entendi? Você me entendeu? Beleza, a gente se entendeu. Que comprei comida. Ela está em português. Não, Mari, não é esse ponto, tá? Não é esse ponto. O que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Apesar dessa sentença estar em português, eu consigo entender nesse momento também ela em Libras. Eu consigo fazer com que essa sentença seja passada naturalmente em português, em Libras e entendível. Porque, ó, eu comprei comida. Deixa eu ver se é o meu. Eu comprei comida. Eu consegui entender. Em Libras. Sujeito, ó. Sujeito, comprei. O verbo, a comida, objeto. Olha aí, SVO, sujeito, verbo, objeto. Mas não é a classe gramatical lá da língua portuguesa? Não, mas nesse momento, nesse caso aqui, eu consigo entender que também posso usar, a depender do contexto, esse tipo de sentença, que dá para compreender. É isso que eu quero que você entenda, porque não é engessado, não é engessado. Então, não é a base da língua de sinais, mas eu consigo passar a mensagem. Eu consigo entender com SVO. Mas se for necessário, eu vou fazer VOS. O verbo primeiro, o objeto e depois o sujeito, por exemplo. Então, a gente não pode ter como base a estrutura do português para fazer a construção da frase da Libras. É isso que tem que ficar claro aqui. Mas eu não posso também dizer que isso não existe. Existe porque, olha, você acabou de ver, te provei que eu comprei comida, eu, ouvinte, e ele, surdo, ambos conseguem compreender o significado e o sentido da frase. Chegou a informação. Eu consegui entender, ele também. Ponto final. Algumas características do português não estão, então, presentes e não são realizadas em Libras. Algumas características do português
podem ser realizadas em Libras, como a gente acabou de ver no sujeito, verbo e objeto. Mas a maioria de características do português não estão presentes na estruturação da língua de sinais. Então, para a gente entender a fundo o que é isso, eu preciso entender que a estruturação se dá de maneiras que a mensagem alcance o meu interlocutor, certo? Também, revisando, vamos lá, que tenha o quê? Estrutura linear, que tenha estrutura, que a sentença, que a oração seja composta de sujeito, de verbo, de objeto, né? Depois eu vou falar da outra parte do que não tem Libras, é o que vem agora. Eu preciso entender, então, essa parte primeiro. Até aqui você entendeu? Até aqui tá tudo bem? Até aqui tá tudo bem? Ok? Até aqui, ok, tudo bem. Então, vou seguir. Vamos lá. Então, diante de tudo que você viu, que tem em Libras, o que não tem em Libras, no caso. Do português, porque eu falei para você, não é a mesma estrutura. Então, qual é, professora? Então, vamos ver. O que não tem em Libras, tá? Artigo. Artigo. Olha o sinal de artigo. Esse é o sinal de artigo. Artigo definido e indefinido da língua portuguesa. Porque o artigo da lei é outro. É esse. Tá? Só para ficar claro. E o artigo científico também é diferente. Tá? É assim. Ok? Só para que você não confunda na hora de que você precisar usar esses termos aí. Artigo definido e indefinido da língua portuguesa. De novo. Artigo definido e indefinido. Artigo da lei e artigo acadêmico, científico. Ótimo, fizeram bem. Perfeito. Na frase, a pizza da Benedita é de frango. A pizza da Benedita é de frango. É personalizar? Pode sinalizar. A pizza da Benedita é de frango. Qual é essa ordem? Tá tudo certo, em português todo mundo entendeu. Aqui eu vou ter um artigo marcando a pizza, né? Que é o artigo a. Eu vou ter a preposição de mais a, artigo que é da. Outra preposição. Eu vou ter o verbo ser, é, da Benedita, é. O verbo ser, vamos falar dele daqui a pouco, guarda ele aí. E eu tenho ainda a outra preposição de. Cara, como que eu vou, então, eliminar tudo isso de uma frase para fazer uma construção em língua de sinais, mas que fique realmente o mesmo sentido de tudo? Como que isso funciona? Vamos ver? Primeiro, antes eu quero ver com você. Você fez não, né? Já, né? Ai. Como você fez? Deixa eu ver. Qual a sua escolha? A pizza da Benedita é de frango. Ok, foi uma escolha. Ixi, daí a gente tem outras, né? Várias outras escolhas. Perfeito. Pizza Benedita ter frango. Contempla? Contempla? Pizza Benedita ter frango. Deixa eu olhar para você agora. Pizza, português. A pizza da Benedita é de frango. Ok? Agora, língua de sinais. Pizza Benedita ter frango. Contempla? A mensagem passou? O que você acha? Sim. A mensagem foi, o nosso público foi alcançado? Não precisei usar artigo, preposição, definir nada de artigos?
Sim, perfeito. Então, nós conseguimos passar a mensagem, nós não precisamos colocar verbo de ligação para marcar, não precisamos colocar artigos, nada disso, porque a gente conseguiu passar a mensagem. Por quê? Porque na língua de sinais eu não dependo desses conectivos. Entendeu? Então, quando você for estruturar, começa a pensar assim: eu não dependo desses conectivos para fazer a mensagem chegar ao surdo. Eu não dependo. Eu preciso estruturar a frase em língua de sinais de acordo com a estrutura da língua de sinais. Nela, eu não uso artigo. Nela, eu não uso o é. Eu não uso porque ele é um verbo de ligação vazio nesse caso. Ele não faz nenhum sentido para mim, o é de, com a preposição de frango. Qual é a mensagem principal da Benedita, dessa frase da Benedita? O sabor da pizza, a pizza, são as mensagens principais. E a própria Benedita. Certo? Até aqui, aqui, ok? Isso mesmo. Posso? Sinal de pizza quem é a Maria? É a configuração em P. Pizza. Pizza. Agora só uma fatia de pizza, como que faz? Fatia. Tá bom? Dá até vontade. Hã? Dá até vontade. Deu até vontade de comer pizza. Então, a ordenação, nesse caso, é flexível e depende da minha intenção. Certo? Aqui, ó. Eu comprei comida. A ordenação é flexível. Por quê? Nesse caso, eu comprei comida, consigo entender, e o surdo também. Apesar de a estruturação ser em português, a estruturação em libras, eu comprei comida, SVO, funciona também porque é flexível. Então, vai depender da minha intenção, do que eu queira transmitir. Ok? Então, verbos de ligação, verbo ser. Esse verbo é bem complexo, por quê? Durante muito tempo, os verbos de ligação, algumas pessoas ainda usavam esses verbos porque estavam realmente anexados ao português. A pessoa estava realmente ali comparando uma língua com a outra, e a educação durante um tempo, há muito tempo atrás, veio dessa base, né, da língua portuguesa sinalizada, né? Os surdos aprendendo a oralizar, não a construir sinalização. Mas isso tudo hoje já é história, graças a Deus. Então, realmente, a estrutura do português sinalizado não cabe mais aqui, tá bom? Então, o verbo ser de ligação, verbo de ligação, ser, né? Vamos ver como que ele funciona, porque olha só, ela é mãe. Ela, ó, já temos aí a apontação no espaço visual. Ela, já temos a personagem, o sujeito. Temos o verbo ser, que ela é, né, mãe. E a mãe, tá? Bom, nesse caso, o que acontece quando eu quero dizer ela é mãe? No português eu digo para você, ela é mãe, você entende. O que acontece aqui? O que você acha? Existe, então, esse vazio semântico. Lembra que essa parte da semântica toda, da oração, as construções, existe esse vazio no verbo ser. Ela é mãe. Não é necessário. Em língua de sinais, eu já compreendo que ela, mãe, trouxe a mensagem que eu precisava. Ela, mãe, é a estrutura da língua de sinais e não do português, tá? Ela, mãe. Outra maneira de dizer,
ela ter filhos, significa que ela é mãe? Ótimo! A mensagem chegou? Ponto final. Estruturei dentro da língua de sinais, corretamente, gramaticalmente falando? Estruturei. Ela tem filhos. Ah, tem verbo? Tem, ter. Tem a mãe? Tem o sujeito? Tem os filhos, o objeto? Tudo. Estruturado dentro da língua de sinais e não na estrutura do português de ela é mãe. Então, o verbo ser nós não usamos. Tem um sinal, esse aqui, ó. Você tem que observar esse sinal aqui para você saber como usar e quando, tá? Fique atento. Ó, essa configuração e esse sinal. Talvez no espaço neutro, talvez em mim mesmo. O que que esse sinal significa? Algumas pessoas ainda pensam que esse sinal é para o verbo ser, é para ser, de ser. Ser. Ele é ser, mas ele não é, tá? Esse sinal não é nada menos do que um classificador. Ele é um classificador para pessoa. Então, por exemplo, eu vou falar para você do Diego, que está sentado aqui à frente da nossa produção. Ele, estou com a marcação, o Diego, né? Eu posso usar ele, eu posso usar o Diego, quando eu vou falar diretamente sobre ele, o Diego. Aqui, ao invés da apontação com essa configuração, eu falei sobre ele como pessoa que está aqui presente, né? Como eu uso esse sinal, então, para falar de mim, direcionado para mim? Por exemplo, aqui eu vou falar, o Renan mora lá na cidade dele. Mora na cidade dele. Ele mora na cidade dele. Eu, marcação, eu moro na minha cidade. Ok. Agora, se eu falar assim, ele, se eu quiser usar, Renan mora lá. Precisa? O que você acha? Eu preciso fazer mora lá? Ou isso aqui já contemplou, isso aqui já contemplou, isso aqui já contemplou? O que você acha? Pessoa, isso, já contemplou. Sim, já contemplou. Perfeito. Com certeza. Então, esse aqui não precisa usar para fazer a marcação. Ele pode ser usado para vários outros contextos, como pessoa. Por exemplo, hoje eu fui na rodoviária, olha, cara, fiquei impressionada. Um monte de gente. Pá! Um monte de gente. Eu não preciso fazer, ó. Muitas pessoas estavam lá. Não. Ó. Um monte de gente. Você viu? Viu? Então, não é ser. São pessoas. Muito menos verbo. Tá? Agora, se eu quiser falar para você assim... Se eu quiser usar esse do verbo ser, o esse sozinho, solitário, tá? Não vamos agora, vamos tirar as frases. O Renan, essa luz é LED? Ele pode me responder, Sabia disso? O sozinho, acento, direto, Ele pode me responder, Ele pode me responder, sim. Ele pode usar, eu vou falar disso mais pra frente, mas já tô trazendo. Ele pode falar, acenar essa frase apenas com a cabeça afirmativa.
Isso tudo é gramática. Isso tudo é língua de sinais. Isso tudo é estruturação de verbo, de frase. Ele pode me responder: Renan, isso é luz de LED? Quatro respostas afirmativas de 4 maneiras diferentes. Né? É interessante mesmo. É muito interessante. Então, o verbo de ligação, entendeu? Até aqui. O verbo ser. Aí, eu coloquei essa curiosidade para você. Sinal de pessoa versus ser, né? É isso que eu tô falando para você. Então, ele pode ser um profissional. A pessoa pode ser um profissional. Por exemplo, eu vou falar para você assim. Renan é intérprete de Libras. Pronto. Essa é a frase. A palavra não também. Depois a gente chega lá. Gente, calma. Me ouçam, pelo amor de Deus. Primeiro, vamos comer parte a parte, senão vocês vão ficar doidos e deixar os outros doidos também. Presta atenção. Renan é intérprete de língua de sinais. Renan é intérprete de língua de sinais. Como que eu posso fazer isso ficar estruturalmente correto, falar em Libras claramente, apenas com 2 sinais? Deixa eu ver. De novo. Renan é intérprete de Libras. Estruturação aqui do português, tá bom? Como, com apenas 2 sinais, eu posso fazer com que essa mensagem seja exatamente igual e alcance. Tá, Nilson, beleza. Ju, beleza, Juliana? Até aí tudo bem. Agora eu quero um sinal que referencie o Renan sem o sinal do Renan. Apontação, pode ser? Pode ser apontação? Marquei Renan, espaço de Renan tá aqui. Renan é intérprete. Beleza. Agora eu quero ainda que seja outro sinal, não apontação, não estratégia de uso de espaço. Deixa eu ver se tem... Não quero soletração. Ricardina, isso, gente. Acabei de falar pra vocês, Pois é, Vera. Mesmo sentimento que eu tive aqui, Poxa, não foi que você teve? Mesma coisa. Gente, sai da caixinha. Sai, vai. Abre aqui comigo, Sai da caixinha. Vamos pensar em Libras. Não que você, como iniciante, pequenininho, alfabetizando, tenha que pensar em Libras, não. Você vai pensar no português, porque é a tua primeira estrutura. Mas aqui, você precisa sair da caixinha, porque é para isso que eu tô aqui. Tá bugando, eu sei. Não, vai dar certo, gente. Tá? Eu sei que é muita informação, por isso que eu tô indo devagarinho. Porque eu sei que é um assunto muito denso. Eu falei para vocês. Tá? Mara, sim, você tem possibilidades aqui. Não tem? De fazer? Mas eu falei para você que eu queria 2 sinais para a frase. O Renan é. Olha a marcação que eu tô dando aqui para você nesse verbo. É. Por quê? Porque eu quero que você pense fora da caixinha. Não uso verbo de ligação em estrutura de língua de sinais. Como que eu, então, usaria? Vocês me disseram com uma pontuação, certo? Porque a gente faz referente. Beleza. Eu disse, não quero, quero outro. Renan soletrado. Não.
Dá, mas não quero, quero outro. E aí vocês entenderam que é ele. Por que ele? Porque eu já disse que o Renan é intérprete de Libras. Então, eu não queria a pontuação, qual seria a minha outra opção? Diretamente, eu já marquei ele aqui, eu só ia como é que eu posso dizer? Referenciar novamente. Pronto. Nem preciso fazer. Não, aqui, a direção, vou falar disso depois, mas já estou dizendo, já estou falando. A direção, eu estou direcionando para ele. Se eu fizesse aqui, ó, era o Renan? Exatamente, não. Se eu fizesse aqui, era o Renan, gente? Isso, meus amores, muito bem, não era. Por quê? Porque o Renan tá aqui, galera! Então, o meu espaço, o meu referente, né, tá aqui. O meu sujeito está aqui. Caixinha, quebra ela e pisa, sai dela. Perfeito, vocês estão indo muito bem. Vamos lá. Ai, gente, que coisa. É muito louco. Então, Cleiton, cuidado, mas sim, tá? Só cuidado. Essa questão de falar de dizer de forma mais objetiva, dizer tudo que tem que dizer de forma mais objetiva, banaliza o status de língua da língua de sinais, e não é isso que a gente quer, entendeu? O que eu vou dizer é muito perigoso, levem para o lado correto do que eu quero dizer, tá? Sim, a língua de sinais é aparentemente reduzida, aparentemente mais objetiva, tá bom? Mas entendam o que eu quero dizer. Não é porque assemelha-se à estrutura do português e eu reduzo ela para a língua de sinais, jamais. Isso quer dizer que a estruturação dela difere-se completamente e eu tenho outras ferramentas dentro da língua de sinais que possibilitam que essa mensagem chegue claramente ao interlocutor e de forma, assim, mais hábil. Entendeu, né? Intérprete sabe. E quem é intérprete sabe. Porque, às vezes, realmente, ó, eu quero que vocês depois, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Circuite, atividade de casa, Circuite Online. É um dos nossos projetos aqui também, onde eu sou a intérprete da tarde. Galera, eu vou falar para vocês, é um dos maiores desafios da minha vida. Tá aí, Circuite Online. Por favor, vão no canal, atividade de casa. Um dos vários milhões de vídeos que tem lá, estudar um pouco dele. Vocês vão ver os assuntos densos, teóricos, pesadíssimos, com termos completamente voltados ao audiovisual, nesse universo totalmente pequeno do audiovisual, onde essas linguagens dessas pessoas, são muito delas, são linguagens, empréstimos linguísticos, assim, dezenas do inglês e outras palavras que são do próprio vocabulário do nicho de audiovisual, e eu sou a intérprete. O que eu quero dizer com isso é desesperador se você não tiver, lembra, vamos lá? A mala mágica. Isso, esse mesmo, Ju. Esse mesmo. Se você não tiver sua mala mágica, onde você tem poderes sobrenaturais ali dentro, de escolher ferramentas para trazer significados aonde aparentemente nem tem. Então, é muito louco interpretar. Você já interpretou audiovisual? Mas na intensidade... Aqui, né? Vamos lá. O que você achou? Preciso, às vezes, ter muito
Lag time tá Muito atrás, lag time, mas também ao mesmo tempo muito. você tem que correr, então tem que usar umas Exato. estratégias de rapidez. São milhares de estratégias. Não são uma, duas estratégias, não é, Renan? Classificador. Classificadores quase que o tempo Dei- inteiro. É Deixes, né? Apontamento. Fazemos deixes o tempo inteiro. O lag time tem que ser bem assertivo, porque se eu perder o nicho, o fio da meada, eu tenho que voltar ou ir à frente e não posso perder informação. Então, assim, assistam, por favor, é atividade para casa. Assistam o circuito, algum dos vídeos, vejam a minha interpretação e analisem ela, tá bom? Ok? Atividade para casa. Vocês, então, têm que entender isso, que a mala do Gato Félix, né? A mala mágica, onde eu tenho minhas ferramentas. Lembra da mala? Pois é, minhas ferramentas ali. Quando eles falarem assim, nossa, Diego, me dá aí alguns termos que a gente só sofre. Me lembra de algum? Eu preciso falar isso. São tantas aulas, são milhares de aulas, não tem nem... Cropar. Cropar. Câmera cropada. Bater luz. Vai. Balanço de branco. Balanço de branco. Gente, Frame por segundo. frame por segundo. Esse aqui que eu faço assim, ó, que eu faço o classificador. Diego, aqui da câmera. Plaquete. Não, aquele que abre e fecha, que tem segundos de diferença. Diafragma. O diafragma. Gente, é uma loucura. Então, atividade para casa. Assista, analise e pegue a sua malinha com poucos ou muitos recursos. Vai junto comigo lá. Vou olhar para a professora Aline. O que ela fez? O quê? O que é isso? Eu também. O quê? O que é isso? Então, a maioria da tradução que eu faço aqui à tarde no circuito, eu uso estratégias, ferramentas de adição, de omissão, o lag time, a pontuação, um monte de ferramentas que eu tenho que usar. Parafraseamento, várias coisas eu tenho que parafrasear. E eu tenho, primeiro, que compreender para parafrasear, porque a paráfrase é o que eu compreendo, o sentido real do que eu compreendi. Então, gente, é muito complexo, tá? Essas formações de frases são muito complexas. Atividade para casa e semana que vem a gente fala sobre ela, tá? Então, nós temos o predicado, temos toda a formaçãozinha perfeita da frase, a sentença, temos sem verbo de ligação em língua de sinais. Tudo funciona muito bem sem verbo de ligação. Não se preocupe. Nós conseguimos, assim, sem verbo de ligação, montar a estrutura sem esse verbo naturalmente, fica tudo bem, a mensagem chega normalmente. O predicado, o que é? Para quem não sabe, predicado é a parte da oração que está ali, o verbo, traz a informação sobre o sujeito. Então, tenho aqui um verbo, e aí, no predicado, nessa sentença, eu trago a informação desse verbo. Então, por exemplo, o verbo ser é primordial na língua portuguesa, por exemplo. Né? Na nossa, não. Sabe qual que pode ajudar muito na língua de sinais? O ter. Esse aqui também, né? Muito. Mas vai bugar. Não, vou bugar, não vou falar não, eles vão bugar muito. O verbo ter pode ser um grande amigo nesse momento, sabe? Lembra ontem, ou foi antes de ontem, que eu falei pra você, fulano está aí? Não, fulano está aí? Está. Lembra como a gente falou disso? Quem lembra? Legal, né? Como que a gente faz então? Vai, vamos lembrar, porque lembrei agora que isso casa muito bem com essa parte do verbo ser
no predicado que não vai precisar desse verbo para caracterizar o sujeito. Não vai. Fulano está aí? Ele está. Como que a gente responde? Isso. Olha que legal. Tem vivo. Exatamente. Tem. Aí, se eu fosse falar que ele está aqui, seria português. Ó, está. Você sabia que tem esse sinal? Eu vou ensinar, mas vocês vão me prometer que não vão usar. Porque ele já está em desuso há muitos anos, porque ele está totalmente agregado à língua portuguesa. Combinado, gente? Tá? Então, estar. Usava-se muito estar, usava-se muito para. Que conexão é essa de para? Por exemplo, pega, olha como era, gente, a estruturação. Pega esse copo pra mim. Era assim, né? Porque ainda não tinha tanto conhecimento. Autores ainda não tinham se levantado e graças a Deus se levantaram, né? Então, pega esse copo pra mim, né? E agora a gente entende o quê? Se eu fizer isso aqui, ó. Olha só que lindo, gente. Tá ali a pessoa, né? Observe a minha formação de frase aqui, ó. Olha, aonde foi que eu pedi o copo? Aonde foi que eu pedi o copo? Exatamente, ó. Olha isso, muito legal, né? Ó, eu subi. Para pedir, eu fiz isso aqui. Eu usei o movimento do meu espaço de cabeça e fiz aqui, ó. A minha sobrancelha arqueou e eu fiz. Que legal. Tudo isso, gente, é língua de sinais. Tudo isso. Se a gente fosse marcar com... Como é que chama aquela canetinha de papel? Marcador? Marcador. Vamos marcar todo o nosso corpo onde os pontos se dão de localização. Você marcar o corpo inteiro e o espaço neutro inteiro. Né? Ter ser um bonequinho inteiro, todo marcado, né? Lista... Sério que vocês bugaram, gente? Eu sei que é muita informação. Calma, vai dar tudo certo. Lista. Preencham suas listas, por favor. Não esqueçam do nome completo e e-mail, tá bom? Tá? Bugou, né? Tá. Vou continuar bugando você. Segura aí que tem mais, tá? Edna, legal, né? Parece que é tudo simplificado, Edna, como você disse, mas ao mesmo tempo é muito complexo, né? Porque... Eu sou ouvinte, a gente... Você acabou de falar, eu fiz tem complexo. Olha É isso, complexo, que legal, né? complexo. Olha como é que a frase que o Renan estruturou. Eu falei, parece muito simples, mas é muito complexo. Olha o que o Renan fez. Tem complexo. Que legal, né? É muito complexo. Não. Olha que nada a ver, gente, ó. É muito complexo. Não. Tem complexo. Já, Libras, já, a mensagem chegou. Que lindo, né? É muito interessante. É tudo de bom mesmo, realmente. E aí, então, vamos lá, continuando. Até aqui tudo bem, né? Deixa eu ver se eu deixei de passar alguma parte. Bom, predicado, falei dele. Predicado é a parte da oração que contém o verbo que traz a informação sobre o sujeito. Por isso, o mãe, ela é mãe, lembra? Até aqui, ok? Podendo ser classificado, isso aqui não é da nossa conta, tá? Verbal nominal ou verbo nominal. Vamos lá. Então, nisso tudo, temos ainda o verbo estar, não é? Acabei de falar dele. É que eu ensinei, mas não é para usar, tá bom? Então, aqui, nessa frase de... Agora eu não vamos fazer, tá bom? Vamos deixar eles. Ó, a frase é o seguinte, vamos lá. Cristiano está com fome, tá? Pensando. 30 segundinhos para pensar.
Cristiano está com fome. Mentira, que já é 7h50. Gente, eu preciso... Meu Deus, eu preciso de 5 horas de aula com vocês. E eu não parei. Cristiano está com fome. Boa, boa. Cristiano, marquei Cristiano, tá aqui. Fome. Ótimo. Outro. Fome e sinal de Cristiano. Sinal de fome é esse, ó. Virado, a direção da palma é para mim. Batendo na região do umbigo aqui, nesse meio, entre umbigo meio, né? Nessas duas laterais. Fome, pertinho aqui, ó, quase junto do umbigo. Fome. Marcela, mas se você fizer isso, Marcélia, Cristiano, fome está. Você continua usando o verbo de ligação. Não contempla. Tá? Fome. Sim, só que aqui, Nilson, você falou pessoa, fome, ter. Mas eu estou falando que é o Cristiano. Então, aqui, antes de falar a pessoa, você precisa referenciar ele e dar nome a ele. É o Cristiano. Beleza? O resto, certíssimo. Show. Isso mesmo, gente. É exatamente isso. Então, o Cristiano está com fome. Marquei Cristiano. Cadê ele? Tá aqui. Olha ele aqui. Ele pode estar aqui como classificador. Ele pode estar aqui como referente apontado, né? Como no meu espaço invisível. Ele pode estar aqui como essa pessoa. Então, o Cristiano, ele, ou o Cristiano, fome, ter. Olha o verbo no final, ó. Então, galera, SVO não é mais. Olha isso. Cristiano, quem é? Sujeito. Fome, objeto. Ter, no final. Então, ficou como essa ordem aqui? Ficou objeto, sujeito, objeto, verbo. S-O-V. S-O-V. Viu aí que legal? Muito legal, né? A frase, eu estou com dor no estômago. Eu estou com dor no estômago. Deixa eu ver. Vai. Onde? Assim. Ok? Até aqui foi Cristiano, passou. Estômago dói. Ótimo. Estômago dói já foi. Fantástico. Dor no estômago, estou eu. Mas, Léo, você continua usando o verbo onde não tem necessidade. É vazio, é desnecessário, entende? Não preciso dele. Eu dor estômago. Cara de dor, estômago dói. Perfeito, Mara. Perfeito. Isso. Muito bem. Eu estou com dor no estômago. Eu sou o sujeito. Agora eu incorporo. Sou eu mesmo o sujeito. Incorporei eu. A minha região de contato, porque aí eu tenho, lembra? As apontações e as regiões de contato com o meu corpo. É o meu estômago. Cadê ele? Cadê? Aonde está? Cadê o meu estômago? Tá aqui? É aqui estômago? É aqui mesmo, né? Aqui. Estômago. Aí o que eu faço? Referenciei. Tá aqui meu estômago, certo? Eu tenho a dor, tá bom. Agora o que eu faço? Marco aqui a expressão. A minha sobrancelha vai descer. Ó. Minha sobrancelha vai descer. A dor aqui, ó. Ó, marquei referente. E verbo. Cadê? O que vocês acham? Tem o objeto? Tem a dor? Tem o verbo, a dor? Quem é a dor? Quem é a dor? Sentir dor, estômago. Certo. No rosto, referenciou. Beleza. Então, vamos fazer junto? Vai. Pronto. É a frase.
Eu estou com dor no estômago. Ó. Referente, dói. Ter. Posso colocar esse verbo ter aqui? De novo, posso. Ai, dor tem. Posso. Posso. Legal? Até aqui. Tá claro aí? Me conta. Tá? Beleza? Vou continuar. Perfeito, vamos lá. Então, como que funciona? Apresentado sempre no infinitivo. Que é infinitivo? Pelo amor de Deus! Chiquinha, tudo que terminar com ar, com er, com ir, infinitivo. Não precisa gravar esse nome, tá bom? Ó, tudo que terminar com ar, com er, com ir, por exemplo. Ficou claro aí pra você, né, Chiquinha? Tá, tô te olhando ali, grandona, beleza. Então, sempre no infinitivo e sem flexão, ele não é flexionado. O que que significa? Olha só, Chiquinha, a flexão significa assim, ó. Por exemplo, no tempo, o tempo, ó, hoje, né, o tempo verbal. O passado, hoje e o futuro, né? Essa é a flexão que seria usada na língua portuguesa. Em língua de sinais não tem flexão, beleza? Não tem. A gente só tem o verbo já no infinitivo. Por exemplo, Chiquinha, ó, brincar. Não foi? Eu tenho assim, ó, brinquei para esse sinal. Eu tenho brincarei para esse sinal aqui? Não. Então, não, é só isso que eu quero que vocês entendam. Não tem a flexão que tem lá na língua portuguesa. Por isso, não se compara. Claramente, não se compara, tá? Não tem modo também, por exemplo, não tem afirmativo, negativo, imperativo, por exemplo. Me dá um exemplo. Vamos pensar aqui junto. Pague o aluguel. Hã? Pague o aluguel. Pague o aluguel. Pague, paguei, vou pagar o aluguel, né? Não, é pagar. Isso. Pronto, acho que isso ficou claro. Essas coisas eu não quero confundir a cabecinha de vocês não, Chiquinha. É só para você entender mais claro, tá bom? Sempre, então, está no infinitivo. Então, tá sempre... O que quer dizer isso, Chiquinha? Ó, galera, quer dizer que são os verbos como eles são, né? Usar... brincar, que mais? Comer, que mais? Dormir, andar, isso, galera, isso. Falar, entender, isso mesmo, né? Pensar, correr, é isso. O verbo, então, em Libras sempre estará no infinitivo. É fácil você... agora fica mais fácil, porque você vai pensar, então... não preciso ficar me preocupando com brinquei, brincarei. Não preciso. Mas como, então, que vai ser, né? Porque eu preciso falar, né? Que um dia já passou e foi, um dia que vai acontecer. Então, vamos ver como que acontece isso? É aqui que é... Não, exatamente, não precisa conjugar, né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, e vós correis, eles correm. Nós não precisamos fazer esse tipo de análise da conjugação do verbo. Chiquinha, tá claro aí, né? Tá ok, né? Tá bom, beleza. E outras mais, né? A Audacina também, todo mundo... Tá ok, meus queridões? Beleza. Perfeito. Graças a Deus. Já pensou conjugar ainda verbos em Libras? Faleceu. Não dá conta, não. Então, como que fica, gente? Já que não. A marcação desse tempo vai se dar na própria sentença. O sinalizante, através do tronco, consegue fazer uma marcação para ficar mais claro o tempo verbal. Como futuro, passado e presente. Como, que isso quer dizer? Antes de dizer, abre a câmera pro print, vai. Vamos lá. Registrinho de hoje, sexta-feira.
Todo mundo precisando dormir. Que ninguém vai pra balada aí que eu sei. Vai lá, print no 3. 1, foi. Então, vamos lá. Como fazemos essa marcação? É assim, ó, eu vou fazer exatamente como a gente pode fazer, tá? Primeira coisa, estudos indicam que os sinalizantes, quando aproveitam melhor o uso do corpo no espaço, tem muito mais clareza da informação passada, sabe? Então, ó, essa parte corporal é muito importante para a marcação de tempo na Libras. Ó, para o lado, para o outro. Quando eu vou fazer personagens, lembra do espaço subrogado? Que eu me torno, eu viro para cá, sou Joaquina, viro para cá, sou Tereza Cristina, viro para frente, sou Roberto Gomes. E aí, faço personagens totalmente diferentes um do outro, usando quem? Usos de espaço, de cabeça, de tronco e sinais. Olha que rico. Aqui já enriqueceu tudo. Agora, como que eu vou marcar o tempo? Então, por exemplo, mamãe, eu quero brincar amanhã. Posso? Essa frase, mamãe, quero brincar amanhã. Posso? Como que você acha que fica? Eu posso usar o tronco para ajudar com que esse tempo verbal seja marcado. Então, por exemplo, mamãe, amanhã é amanhã, né? Não é tempo verbal hoje, é amanhã, é futuro, ó, futuro. Mamãe, amanhã eu posso brincar? Eu entendo? Entendo. Agora eu quero falar assim, que a criança vai entender, se ela for sinalizante fluente, vai. Agora eu quero mostrar que amanhã de futuro, não amanhã de amanhã, hoje sexta, amanhã sábado. Eu quero falar sobre o amanhã, o futuro. Aí o que eu faço? Então, eu posso usar isso aqui, ó. Ó o meu corpo ajudando esse balancê, ó. Ó aqui, ó. Ó. Você viu? A marcação do tempo é feita também no tórax. Você acredita nisso? Isso não é louco? Isso não é louco? Isso é língua de sinais. Ó. Um dia faz tempo. Ó. Olha aqui. Olha eu aqui. Agora, um dia faz tempo. Lembro. Olha, não foi fácil, mas consegui. Pronto, fiz uma frase. Amanhã, mãe, posso brincar? Pode. Agora, mãe, igual os meus falam isso muito. Daqui pouquinho, um dia, eu posso ir paquinho? Então, daqui pouquinho é amanhã? Não, é daqui um dia. E aí eu vou fazer? Então, depois, ó, gente, ó. Olha aqui. É muito legal. Entende? Agora, vamos à marcação de tempo de presente. É isso. Corpo parado, mãos nas direções corretas, hoje. Marcação de tempo. Hoje. Agora. Então, como é realmente que eu faço a marcação de tempo verbal, professora? Passado, presente e futuro. Aê! Consegui! E é isso que vai fazer o quê? Vai colocar junto com o meu verbo e vai me dar a ação dele para amanhã, para hoje ou para ontem. Bugou? Tá tudo bem? Tudo bem? Beleza. Tem vocativo? Tem sim. Vamos lá. A marcação de gênero, então. Eu já vi a marcação de tempo. A marcação de gênero, masculino, feminino.
é feita se for necessário. Então, quando eu preciso falar assim, ó, o meu tio, é específico que seja o meu tio. O meu tio. Mas eu posso usar aqui ferramentas, por exemplo, estratégicas de omissão. Por exemplo, ó, eu estou numa palestra e... Vai, Rê, pode fazer, tá? Eu vou falar, ó. Então, ele realmente foi um caso de aspectos relevantes. Pode fazer, tá? Se você quiser. Foi um caso de aspectos relevantes. O tio, na verdade, que matou o sobrinho, que quando a tia chegou, a mãe estava ali, mas não conseguiu compreender a cena, a situação era realmente de pânico, porque o tio, na verdade, que não era o culpado, porque a tia acusou por ter muita raiva pelo divórcio que aconteceu. E aqui, ó, falei. Fui jogando e o intérprete tendo que se virar. E algum momento você fez marcação? Quando você conseguiu fazer marcação? Aqui é a tia, aqui é o homem e o tio. E aqui é a mãe. Ok. Você fez uso de espaço e o sobrinho. Foi morto aqui na frente. É porque a gente pega um super profissional e consegue, né? Mas a pessoa não é tão profissional assim. Aí o que faz? O que acontece, né? Essa marcação de gênero. Eu vou lá e tem uma estratégia que não conta pra ninguém que eu contei pra vocês, que é muito, isso aqui é muito avançado. Mas aí eu vou lá e vou omitir uma informação que não vai tirar nem pôr nada. Por exemplo, eu já tô vindo dessa palestra desse cara maluco, de blá, 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 o tio, a tia, o sobrinho, sobrinha, masculino, feminino, não sei quem é mais a tia, o tio, a mãe, o pai, eu não sei mais quem é. E eu não consigo mais marcar gênero. E aí a gente usa duas estratégias. Essa, que é a mais maravilhosa de todas, que eu já ensinei do uso do espaço. Marquei referência 1, 2, 3, pronto. Aqui ficou tio, aqui tia, aqui morreu, aqui mãe. Ponto. Mas esse intérprete não é do curso da professora Aline, ele não sabe fazer essas estratégias. O que acontece? Ele vai ter que marcar toda hora a tia, o tio, o sobrinho, a sobrinha, a mãe, o pai, e ele vai se perder. O que você vai fazer? Omitir. Você vai fazer o quê? A família. A família contempla? Contempla. Aí você usa a marcação aqui do tio, da tia, mas a família contempla. Por exemplo, o tio, a tia, a mãe, a avó, quando ele usa a frase, o tio, a tia, a mãe, a avó, o sobrinho, a sobrinha, não sabiam o que estava acontecendo na verdade, porque os tios... E aí você fala, a família inocente sobre problema. Olha isso. Ó, o tio, a tia, a avó, o sobrinho, a mãe, o pai não sabiam o que estava acontecendo, porque na verdade não foram eles que fizeram toda essa situação acontecer. Nessa rapidez, porque... Pasmem, é assim que a gente pega palestras muitas e muitas vezes, tá? Tribunal, então, esse tipo de situação com réu é assim, exatamente assim. Eles estão se lixando pro intérprete. E aí, o tio, a tia, a avó, o pai, o padrinho, o cachorro, o periquito, todo mundo, você vai fazer, opa, peraí, pacote, família. Olha aí. É a família. E aí, nisso, eu já marquei, lembra que a gente marcou? O tio, a tia, o morto, a mãe. Aí eu volto, quando falar específico, aí eu marco. Mas para marcar, eu especifiquei. É tio, homem, gênero, homem, tio. Gênero, mulher, tia. Menino, que Deus o livre, aconteceu nada com ele, foi só um engano, tá bom? Na minha história, foi um engano, tá bom, gente? E a mamãe. Então, eu vou usar essas ferramentas. Lembra? A mala mágica da professora Aline. Ferramentas, estratégias... Verbos de ligação, fora, não preciso de você, preciso de quê? Ah, apontação, preciso, referente, volto referente, preciso, legal, verbo, ok, legal, é isso que você vai fazer, tá? Abra sua mala, eu já matei todo mundo, Ricardina falou, tá cansada, Ricardina. Então, essa marcação de gênero é feita quando for necessário, tá bom? É necessário, marca primeiro. Se você não conseguir depois marcar tudo de novo, não tem problema, porque você já marcou personagens aqui. A marcação, então, dos referentes ocorre apenas nos verbos chamados de direcionais ou espaciais. Direcionais e espaciais. Como? São os verbos com concordância. Como que isso se dá na prática? É assim, é o verbo que o movimento sai do referente. Por exemplo, eu convidei meu pai. O meu pai tá aqui, tá? A frase é,
Eu convidei meu pai. Essa é a frase. Só que aqui tá me dizendo que a marcação, ó a marcação do referente. Meu pai tá aqui, já falei pra você. Marquei papai aqui. Ele ocorre nos verbos chamados de direcionais ou espaciais. Direcionais por quê? Ao referente aqui, meu pai, eu vou direcionar no espaço o verbo convidar. Olha isso, no infinitivo, Chiquinha, viu? Convidar, meu pai. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o verbo, convidar, tá aqui. Aqui o verbo, aqui o espaço, aqui o referente, meu pai. Eu vou lá nele e busco. Olha! Meu pai. Deixa eu ver a cara de vocês de... Hã? Com certeza, né? Não é legal? É gostoso, né? Você tá vendo quando você entende que tem uma estrutura gramatical, tudo fica mais fácil? Não fica? Né? Porque a gente consegue entender que a língua é língua. Ninguém tá aqui brincando de adedonha, né? A gente tá realmente inserido numa coisa tão rica, com todas as possibilidades do mundo de falar sobre qualquer assunto. É a língua de sinais. Então, o que que eu faço? Eu vou lá buscar o referente. De novo, marquei, papai tá ali. Ó o verbo aqui, convidar, tá? Convidar, vamos junto? Marca o seu pai aí. Marca o seu pai. Ok, ok? Fica aí, marcou seu pai. Ele é quem? É o sujeito da frase, tá bom? Agora o verbo tá aqui, ó. Aqui o verbo. Agora eu vou lá, direciono, olha aqui, ó. Eu direciono essa marcação do referente, eu direciono. Esse verbo eu direciono no espaço. São direcionais ou espaciais. Aqui eu direcionei no espaço, né? E eles são os verbos com concordância. Os verbos que o movimento sai de um referente. Então, eles concordam. Tá concordando que sai do referente. Vai, marcou seu pai? Agora, coloca o verbo na tua mão. Direciona. Isso. No espaço, convida. Eu já fiz a ação do verbo durante a ação do verbo. Então, Chiquinha, olha só, Marisa, a Eudina, nesse momento é que você entende o que eu quis dizer quando eu disse: eu convidei o meu pai. Precisa? Precisa dessa marcação de tempo aqui, de convidei? Faz sentido isso? Nenhum sentido. Eu vou direto e falo para você. Aí você... É a mesma coisa que a gente viu ontem, só que agora você tá vendo mais claramente qual a classe que ela pertence, né? Eu te ajudo e concordo no espaço que volta para mim, né? Essa direção volta para mim, você me ajuda, lembra? Ah, você falou disso aqui, do tempo. Também isso acontece uma vez, né? Se eu fizer passado uma vez, já tá tudo no passado. Exatamente. Exatamente. O referente também, é como uma referência também. O passado. Eu fiz passado, ficou tudo no passado. Por isso que eu tenho que ter cuidado para saber se é tudo no passado ou é aquele espaço de tempo no passado. Isso mesmo, Renan. Tá? Então, deixa eu ver. Meu sonho é conseguir conversar em Libras. Opa! Já entra no grupo VIP lá na bio do meu Instagram, porque você vai conseguir alcançar esse sonho aí, porque é acelerando a fluência, tá? Vamos lá. Então, eu convidei meu pai, tá aqui, ó. Eu tô aqui, não preciso me marcar, porque sou eu que estou com a minha mão verbalmente agindo. Tá lá, marquei ele, o sujeito, né? Convidei, fiz a ação do verbo. Só isso, gente, ó. Eu nem preciso fazer o pai no final. Nem preciso, se eu não quiser. Por quê? Eu posso falar que meu pai é aquele ali, ó. Papai, convidei. Antes, eu posso avisar antes que é o meu pai. Tá? Certo? Então, ó. Ir, voltar,
convidar, chamar, me chamar, perguntar, me perguntar, ajudar, me ajudar, apoiar, me apoiar, que mais? Cuidar de você, cuidar de mim, vigiar, me vigiar, ver, me ver. Todos esses verbos são a marcação feita dessa maneira, tá? Elas são chamadas direcionais ou espaciais. Verbos simples. E aí a gente tem também os verbos simples, que são aqueles que eu acabei de falar para você. O gostar, o pensar, o amar, ter, sentir, etc, né? Por exemplo, fulano gosta de fulano. Aqui é muito importante uma coisa, olha. Os verbos simples, eles necessitam da pontuação, tá? Mas eles são os verbos, enfim, todos estão no infinitivo, como você já sabe, então todos estão nessa forma e vão ficar. A não ser que a gente precise fazer essas modulações, né? Mas não tem flexão. Aí o verbo simples necessita de apontação ou a marcação do referente. Como que funciona isso? Ele precisa disso para existir. Ele precisa da marcação, só isso que ele precisa. E eles são geralmente ancorados no nosso corpo. Como que isso funciona? Por exemplo, ó, se eu falar assim, por exemplo, eu amo fulano, né? Beleza. Aí, eu quero agora fazer, o verbo simples amar. O verbo simples amar, foi. Aí, eu tenho que entender que ele é feito no meu corpo, o amar. Ele não pode ser construído no corpo da outra pessoa. Esses tipos de verbo, eles não têm essa direcionalidade espacial. Eles não têm, né? Eu não posso fazer amar no corpo do fulano aqui, ó. Por exemplo, eu amo você, para mostrar que amo ele. Não, eu tenho que direcionar, apontar. Eu amo fulano. Entendeu? Esse é o verbo simples. Eu gosto de fulano. Eu não posso falar diretamente igual eu convidei meu pai, não é? Ó, eu peguei meu pai, ó, e convidei. Eu não posso falar, eu gosto de fulano. Sabe? Não posso fazer isso. Por quê? Porque são verbos simples. Por exemplo, vamos para outro. Sentir. Eu sentir, né? Eu sinto febre. Sentindo febre. Aí, fulano agora tá sentindo febre. Eu não posso ir lá no fulano fazer. Tá sentindo febre? Fulano. Não. Primeiro eu faço a apontação ancorada no meu corpo, né? Eu posso até mostrar para ele assim, ó. Sente muito? Por exemplo, posso até fazer isso, mas não é muito usual. Mas eu posso fazer. Tá sentindo você, ó. Ancorado no meu corpo, eu estou perguntando sobre você. Apontei, marquei o referente dele. Você, é febre? Certo? Show? Deixa eu ver se tá tudo bem por aqui. Assim fica legal de entender, né? Que bom que vocês estão entendendo, gente. Coisa boa, viu? Show, deixa eu ver. Ótimo. Alguma dúvida até aqui? Estamos no 20 já. Então, os verbos simples, ok? Ok? Tudo ok, né? Ai, não acredito que eu vou conseguir. Bom, só título de curiosidade. Então, as preposições. Qual são as preposição? Ó, aprenda aí. Olha lá, gente. Preposição. Então, as preposições na língua portuguesa são, ó, ouve isso aqui. A, com, de, em, para, sem, ante, perante, contra, entre, sob, após, sobre, por, tudo isso até é preposição, tá bom? Em língua portuguesa, por exemplo, tá? Por exemplo, preposições são essas aqui. Mas aí na língua de sinais, como que isso se dá? Por exemplo, aqui, ó, preposição, a preposição a preposição com. Por exemplo, olha essa frase aqui. Vou à praia. Preposição a
em língua portuguesa, tá ok. É o conectivo lá que é necessário para falar que vai à praia. Porque a praia está ali e a pessoa vai para a praia. Acraseado, para a praia. A gente entende, nós ouvintes entendemos. Agora, essa preposição a, eu preciso usar em língua de sinais? Sim ou não? Não, né? Então, como que fica? Não faz. Isso, então como isso, vou, pronto, praia assim, ó, areia, nadar, areia, nadar, areia, nadar, isso aí, então como que fica? Eu preciso do eu, vou, não, aqui, o referente que sou eu já saiu daqui, ó. Ó, já saiu daqui o verbo, ó. Ó, ir. Se foi para sempre. Vou à praia. Né? Legal? Não preciso de preposição, tá vendo que legal? Vai. Outro, ante. Ante é algo perante aqui, né? Ante a mim. Super rebuscado, né? Não, precisamos dele também não. Valeu, rebuscado vai pra lá, vai embora. Obrigada, né? Ante tantas acusações, entregou-se. Gente, como ficaria isso aqui em Libras? Olha que loucura. É esse nível de tradutores que eu quero aqui. Amém, igreja? É isso aí, ó. Ante a tantas acusações, entregou-se. Ó, filho pródigo. Como que é isso? Ah, não. Ante a tantas acusações, entregou-se. O que você acha? Ó, para quem não sabe, sinal de acusação, porque você vai pensar na frase. Ante a tantas acusações. Sinal de acusação é esse, tá? Direcional também, tá bom? Porque se me acusam, eu te acuso. Tá bom? Lembra disso, beleza. Ante a tantas acusações, o que mais? Entregou-se. Entregou-se, aqui subentende-se que é polícia, né? Ah, mas eu acho que é isso aqui, entregou-se, né? Porque foi acusado. Vai. Ante a tantas acusações, entregou-se. O que você acha? Nada? Ó, ante a tantas, atentem-se a tantas, né? Atentem-se. Entregou-se. Vamos junto? Pensar aqui, olha pra mim e depois você descobre. Tá, mas como, Sheila? Como isso? Entregar diante acusações. Diante não existe em Libras. Não, já não é. Não, Ju, não é. Aí você tá apaixonada. Aí você falta entregar o seu próprio coração. Ó, ante a tantas acusações, entregou-se. Ó, tantas acusações. Pá, 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 pá. Poxa. Caraca, hein? Que tu acha, meu irmão, disso? Pirou aí? Ó, de novo. Pá, pá, pá. Polícia. Desisto. Saiu da coxinha. Sai da coxinha também. É uma boa. Saiu da caixinha. Saiu, não saiu? Complicado. Simples, Elcio. Exatamente. Sai da coxinha. Saindo por aí da coxinha. Deixa eu ver, 26 não dá tempo. Só mais uma, por favor, tempo, ventania. Difícil? Você achou? Tá. Ótimo, última, tá? 2 minutinhos. Saiu após o café. O que é o após, gente? O que é após? Preciso dele? Não, ele é preposição lá do português. Saiu após o café. Como que fica? Fez não, né? Ele tá doido pra fazer, né?
Saiu após o café. Tomou café e saiu. Boa. Como? Beleza, beleza. Ficou legal. Sair depois café. Cleiton, sair depois café, pareceu que você saiu e depois tomou café. Deu essa intenção a frase, não é essa. Depois café, saiu. Tá, mas aonde que vocês colocariam depois aí? Saiu depois café. Café, sair. Isso, Elcio, boa! Saiu após o café. Após, não precisamos dele. Então, como que a gente estrutura? Vamos junto? Ó. Pronto, também, né? Dá pra você. Cafezinho, ó. Cafezinho, ó. Pronto. Saiu. Cafezinho, ó. Fim. Saiu. Cafezinho, ó. Já. Fim. Saiu. Cafezinho, ó. Acabou. Saiu. Tudo isso é construção. Dá pra fazer. Show? Vamos, a gente pode continuar as frases na próxima aula e finaliza? Pode ser? Pode ser? Só faltou esse. Parabéns pra nós. Só faltou esse. Semana que vem eu quero voltar um pouquinho com estrutura, já tô doida. Com comunidade surda, um monte de coisinhas legais, fora as novas matérias do módulo 6, tá bom? Ai, cansei. Olha, conteúdo denso, foi não? Eu mereço chocolates entregues na minha casa por Sedex, tá? Beleza? Tô esperando. Muito obrigada. Abraços, boa noite. Assim, tentem descansar, porque eu sei que são pais e mães e é bem complexo. Para quem não é, curta, minha irmã, curta, né? E boa noite. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa do Distrito Federal. Beijo para você, a gente se encontra na próxima aula.